Então, pessoal, já estou aqui na tela aqui, né, do nosso computador, porque eu vou trabalhar aqui com vocês um pouco dessas habitações aí, para a gente entender, né, o contexto de como que isso se deu, a cura, né, do paralítico ali em Marcos, e como é que esse telhado foi aberto, né, para que ele pudesse descer ali. Então a gente vai dar uma olhada aqui rapidinho nesse vídeo. Aí, lembrando aqui também, né, que esse vídeo também é produzido também para as pessoas que são os membros do canal, né, pessoas que é muito no meu agradecimento, como eu falo, vídeo membros aqui, desculpe aí, mas membros têm vídeos exclusivos, né? E a gente sempre está preparando todo mês um conteúdo novo, muito legal. Eu achei que esse conteúdo era bem importante para todos os membros poderem estar acessando, tendo em vista que temos um tema ligado ao que nós vamos estudar, né? Porque a cura do paralítico em Marcos, né, está relacionado com a questão da casa, da ambiência. Então esse é um presente nosso aí, na verdade, né, que eu sempre falo, tem vídeo exclusivo e tem mesmo, todo mês sai um, honrando o nosso compromisso e porque eu gosto também de dar aula, gosto de estar com vocês, falando com vocês. Bom, gente, então a casa, né, em Israel é um local muito importante, a terra, né, era vista como herança, né, a terra é vista como herança, como algo importante, porque era algo que era dado por Deus. Isso aí remonta, pessoal, lá ao tempo de juízes, né? Juízes, na verdade, quando entraram na terra prometida, foi dividido, né, a terra para aquelas pessoas que entraram, para o Israel que conseguiu entrar ali. Josué, ele vai fazer aí essa divisão das terras. Por isso que a terra era vista como um local sagrado. Ok? Então, quando você percebe isso, você entende isso, você vai ver a dimensão e a importância da casa, né? De ter uma casa, das habitações, das terras, que as terras elas não tinham necessariamente um valor econômico sobre elas, mas eram vistas como herança, né? Herança do tempo ali da divisão das terras, ali na época dos juízes ali. E é por isso, isso explica um pouquinho, ajuda a gente, né, a entender por que o Nabote, né, ele não quer vender a vinha dele. Por quê? Porque ele falou que era herança. Aquela herança era um presente, era um dom, era uma dádiva divina. Para ele era divina, para as pessoas que estavam ali era divina, porque foi Deus que deu a terra. Então ele não podia vender, ele não podia dar. A terra, então, era vista como algo que não tinha necessariamente um valor econômico nela. Você não deveria vendê-la, você não deveria comprá-la, mas elas eram possessões, porque a terra pertence a Deus. Não é à toa que diz, né? Nos Salmos, dizendo que a do Senhor é a terra, Salmo 24, do Senhor é a terra, né? O mar e todos que nele habitam. Quando ela quer dizer isso, a terra, é a terra mesmo, é terra globo, mas também é a terra física. Então a ideia de que a terra pertence a Deus e nós recebemos ela em possessão, nós recebemos ela como dádiva, né, divina. Deus nos deu a terra. Né? Então nós não podemos vender. E Acabe tenta ali tomar a terra e tem todo aquele contexto lá da morte do Nabote, né, que não quer vender a vinha, e é isso que explica por que ele não vende a vinha dele. E ele fala, não posso vender porque era herança. Então eles supervalorizavam, aliás, eles valorizavam muito a terra, né, porque a terra era o local da sua habitação. Também, gente, muitos moravam em cavernas, né, muitos moravam em cavernas. Morar em caverna era algo muito normal, era algo muito conhecido naquela época. Ló morou numa caverna, depois que se refugiou em Sodoma, Gênesis 19:30. Os edomitas também ampliaram, fizeram cavernas. Obadias vai se referir aos edomitas como aqueles que habitavam nas fendas das rochas. Você vê isso em Obadias 1:3. Havia cavernas sob as casas de Nazaré, né, que eram contemporâneas de Jesus, e provável que ele tenha até vivido numa casa dessa, numa caverna de pastor, né? Essas cavernas às vezes eram esconderijos, Josué 10:16, 1 Samuel 22:21, né? E é por isso que os filisteus zombavam dos israelitas, dizendo que eles estavam morando em covas, morando em buracos. Então era comum naquela época as pessoas aí viverem em cavernas, né? E isso vai se prolongar aí para muito tempo, até a época de Jesus. Você tem pessoas morando em cavernas. Houve uma comunidade, né, que chamada comunidade
comunidade dos essênios, né, cujos quais eles moravam em cavernas. Os essênios eram um grupo, né, religioso que queria se apartar do mundo moderno daquela época, né, não para nós aqui, mas daquela época, da dominação do Império Romano, de todas aquelas questões aí que nós já estamos aprendendo aqui no curso, dessa dominação, do mundanismo, e para se ver livre disso, para poder sair disso, né, eles procuram então viver como se fosse à margem, né, dessa sociedade, e eles vão se morar, né, em cavernas, e é interessante porque alguns acreditam que João Batista teria sido um essênio, né, esses homens se afastavam do mundo, se afastavam do mundo social, né, se viviam de forma rústica nos desertos, escondidos em caverna. Teve um manuscrito muito famoso que foi encontrado, né, numa dessas cavernas, né, que é o manuscrito de Qumran, onde ali esses essênios guardavam escritos antiguíssimos, né, que comprovam a veracidade da Bíblia. Então vale a pena você pesquisar aí sobre os manuscritos de Qumran, e eles foram encontrados dentro de um tipo dessas cavernas que eram usados na época. Os habitantes em cavernas do tempo bíblico, como eu estava dizendo para vocês, aqui estão as referências, né, também de assentamentos, buscavam suprimentos de água e adotavam formas seminômades de vida, morando em tendas e se movendo com suas manadas de oásis para oásis, onde colheitas podiam ser cultivadas. Também uma outra habitação da época, pessoal, eram as tendas, né? Israel habitou em tendas. A própria palavra habitar, né, ela vem dessa raiz. Quando o apóstolo Paulo fala que tabernaculou, a palavra tabernaculou significa habitar, morar dentro, né? E dentro de um local provisório, de um local passageiro. E Israel habitou em tendas lá na terra prometida. Como é que o livro de Juízes também é importante, né? Porque lá, quando faz essa divisão das terras, aí eles começam a construir seus assentamentos. Mas antes, durante os 40 anos de peregrinação, eles habitaram em tendas, né, que eram rápidas, fáceis de serem desarmadas, né? Aqui é um modelo de uma tenda moderna já, né, um modelo de uma tenda já moderna, né, nos tempos já de Cristo Jesus. Ainda tinha gente que morava ainda no deserto e habitava ali, né, tabernaculava, ou seja, vivia em tendas. Então é interessante a gente falar sobre isso. Deixa eu só voltar aqui para falar mais um pouco sobre as tendas também. É interessante notar também que essas tendas muitas das vezes eram construídas ali com peles de animais, né? E teve um outro homem muito importante, aliás um homem importante, né? O apóstolo Paulo, ele era construtor de tenda, né? Ele era um homem que fazia tendas. Por você ver que o comércio da tenda era muito importante, e isso comprova que nos tempos de Jesus ainda tinha pessoas que moravam em tendas, e elas podiam ser muito confortáveis, né? Aqui você observa aqui a varanda, você observa aqui a casa, o interior dela, né? E elas eram transitórias. As estacas que está lá em Isaías falando, alarga tuas estacas, Isaías 55, né? Prepara para o crescimento, alarga tuas estacas, firma bem, né? As estacas das tendas, né? Alargar as tendas. As tendas têm uma outra curiosidade também interessante. Havia tendas só de mulheres, o homem não poderia entrar numa tenda, né? E quando Deus fala com Abraão, sai da tua tenda, é porque a tenda era o local de habitação naquela época, mas também o local que limitava a visão do céu, porque era assim, a pessoa que estava ali embaixo não conseguia ver as estrelas do céu, porém podia ver do lado de fora. E aí Deus chamou Abraão, para sair debaixo da sua tenda, ou seja, para ir para poder observar as estrelas, porque Deus já fez a promessa de que aquele povo seria inumerável, incontável, como as estrelas do céu. E também sair debaixo da tenda significava o quê? Deixar a segurança, deixar o conforto, porque Deus estava chamando ele para uma outra terra, né? E ele seria peregrino, seria passageiro, seria alguém que estaria sempre no local transitório até que Deus lhe desse a sua graça, ou seja, lhe concedesse a terra. Promessa que seria cumprida a sua descendência, ok? Que daria a terra onde ele então
habitariam, ok? Então há uma outra questão também interessante sobre habitar, sobre tabernáculo, quando fala que o Espírito Santo habita em nós, né? O apóstolo Paulo tem muito essa expressão de habitar, tabernacular. O Espírito Santo habita dentro de nós, mora dentro de nós. E por que nosso corpo é comparado a um tabernáculo, é comparado a uma tenda? Porque a tenda era transitória. Lembra que o tabernáculo foi construído, que é a tenda do Senhor, né? A tenda da congregação, também um outro nome dado, foi construído porque o Deus não tinha um local fixo para estar, e era transitório. O povo de Israel estava marchando, estava saindo de um lugar para outro. Então Deus havia então separado para que fosse dessa forma, feito assim, desse modo, para que aquilo eles percebessem a transitoriedade, a mudança. Mas chegaria o momento que teria o templo, que seria fixo. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos tabernáculo, é porque dentro de nós habita a glória de Deus, mas o nosso corpo ele é transitório, é passageiro, e realmente o nosso corpo ele se deteriora, nós morremos, ele se destrói. Assim como as tendas também, eram perecíveis, o vento podia destruir, a chuva podia destruir, o sol podia destruir, de maneira que você estava sempre tendo que refazer ou comprar uma nova. E aí entrava também aí na profissão de Paulo como um construtor de tendas, né? Agora, no momento que esse povo começa a se fixar à terra, tem as construções. Aqui tem um exemplo aqui de vocês, uma imagem, né, de uma construção de casa. Agora ele tem a sua terra e agora ele vai construir a sua casa. Repare aí a forma de construção, tudo com pedras, né? E calcário. O calcário era usado como fosse um barro, né? Com tipo de mineral, para poder fazer uma liga, tipo um cimento, que era usado ali para poder colocar entre as pedras. As pedras eram muito pesadas, somente elas assim já era bastante difícil de serem movidas. Se você colocasse então essa tipo de argamassa, vamos dizer assim, tempos modernos para a gente poder entender, colocar essa argamassa duraria muito tempo, né? Duraria muito tempo. Então, essa mistura de argamassa, essa massa feita com calcário, óleo, ali, azeite também, muitas vezes era utilizado para poder fazer, era que dava a liga, que sustentava e unia essas pedras. Ok? Seguindo aqui, lá no Brasil a gente tem alguns exemplos de trabalhos com pedra, né? Aqui, quem é do Rio de Janeiro deve ter visto já o Paço Imperial construído com pedra, foram feitos pelos escravizados, e a junta deles, ou seja, essa argamassa era usada óleo de baleia, né? E aqui nesse tempo já era o óleo de oliveira que unia essa argamassa. Aqui você tem a casa, um homem aqui, né, na sua casa, você observa que é toda de pedra. A maioria das casas tem essa escadinha que dão para uma parte superior, que é tipo um terraço. A gente vai falar mais dela mais para frente. Aqui na frente você observa o quintal, né, o quintal, que também é chamado de átrio. As portas eram bem pequenas, geralmente, né? Não dava para você passar mobílias, alguma coisa assim. Aqui você tem já num amplo mais aberto, já para você observar, mais aberto, você pode observar aqui como é que esse quintal era extenso, né? Aqui você tem, do lado de fora, tipo uma telha, você tinha um local onde você colocava ali os seus utensílios, ok? Colocava os seus utensílios, colocava as coisas que você tem, isso é interessante. E aí, seguindo, a gente observando a casa, por dentro da casa, essas casas eram feitas, então, de pedra, por dentro tinha tipo um reboco, e às vezes era construído na parede um ressaltozinho, como vocês podendo ver aqui, onde colocava aqui os seus utensílios, geralmente seus potes com seus óleos. Aqui é um homem do lado de fora da casa, da construção da casa, e aqui você observa o fundamento da casa. É por isso que Jesus fala, né, sobre a importância do fundamento, né, o fundamento da casa. Aqui você observa bem o alicerce da casa. Jesus falando que a casa tem que ser firmada sobre a rocha. Olha só o tamanho desse fundamento para a casa que está sendo construída, né? Então isso aqui é o fundamento. Havia de se cavar e procurar a rocha e a partir dali empilhar pedras ali para dar sustentação para o fundamento. Aqui seria, né, a pedra de esquina, né, que estaria aqui, ou seja, essa quina aqui que ia dar o formato da casa. Vamos voltar aqui mais um pouquinho só para a gente ver aqui por dentro da casa de novo aqui, ó. Você observa que eram coisas muito simples, as mesas eram bem pequenas. Estava observando aqui, não é uma mesa como temos hoje. Essas mesas eram para você ficar abaixado nelas, sentado no chão, com os pés voltados para a lateral.
e aí aqui o cotovelo sobre a mesa, ok? E sentado, assim, meio que reclinado, era assim que se sentava naquela época. Tem poucas coisas, uma peneira, um cesto, os vasos são muito importantes para guardar o leite de cabra, para guardar o óleo, para guardar água, então os vasos estão ali, os compartimentos, e às vezes umas pequenas entradas, né, de respiração, que seriam as janelas, né, que ficam no alto. Aqui novamente a construção, aqui temos a porta, aqui temos as janelas, né? E aqui você vê que eles vão escorando, aquilo ali vão colocando pedra sobre pedra, e essa argamassa vai dando tipo uma liga, e as pedras vão ficando sustentadas ali, a fim de sustentar a casa e não cair nos temporais. Aqui eu estou mostrando para vocês o alicerce, é o local que eu falei para vocês, tipo uma sapata hoje em dia aí, você ainda cavava e você então fazia o seu alicerce. Olha só que interessante aqui, ó, tá vendo? Aqui também pode ser que tenha sido usado, né, para ser aí um local de despejo de água, alguma coisa dessa forma, porque mostra que está saindo um duto, tipo um duto, um canalzinho que vem de dentro de casa e cai aqui e vai para fora, né? Pode ser um tipo de, não esgoto, que não existia esgoto na época, né, mas um tipo aí de um momento de descarte de água ou de líquido de dentro de casa. Agora aqui você tem o modelo da casa nos tempos de Jesus. Repare que todas essas casas têm um terraço, e aí que entra a nossa história, porque esse terraço era feito com madeira, com galhos, com argamassa também, tipo assim, você colocava, trançava aquilo todinho, botava os galhos, botava ali um capim, alguma coisa assim, depois jogava ali o barro por cima, de maneiras que ficava bem firme. E toda a casa, ela tinha, a maioria das casas, mesmo pobres, tinha uma escada que dava para o andar superior. Nessa parte superior é que a família fazia as suas festas, fazia seus encontros, o pai se reunia com os filhos, com a esposa em cima, né, em cima da casa. Então eram locais bem firmes, bem apropriados para isso, tendo em vista que as casas eram muito pequenas e não tinha espaço para você fazer esse acontecimento, e era muito quente lá dentro. Então eles subiam e iam para o terraço. O milagre que a gente está assistindo, que a gente fala aqui, que Marcos relata, é justamente isso. Por aqui que subiram, né, os amigos do paralítico, os 4 amigos pegaram o paralítico, subiram, né, até o telhado, então tinham acesso. Jesus estava dentro da casa, a casa estava muito cheia, lotada, né, e aí o paralítico foi sendo transportado em cima da casa, e ali os amigos abriram uma parte do telhado, e como era muito firme por causa do barro, e esse barro secava ao sol, de maneiras que, como eu disse para vocês, a família ficava em cima da casa sem problema nenhum. Então esses amigos conseguiram recortar apenas uma parte, ficar sobre a outra parte, e puderam descer ali o amigo paralítico, né? Ele foi descido dentro da casa, ali onde Jesus estava, e se desenvolveu ali essa cura milagrosa. O Senhor Jesus perdoou os seus pecados, e não só perdoou, mas também curou e mandou aquele paralítico embora, né? Graças aí aos seus amigos, que tiveram todo esse trabalho de subir com o paralítico. O paralítico estava numa cama, e a cama era justamente, né, um pano, um lençol, né, onde eles ficavam. Não é uma cama como nós pensamos hoje em dia, com pernas e tal, e colchão, não. A cama daquela época, pessoal, era uma esteira, era um pano, era um cobertor, e os mendigos paralíticos ficavam na rua deitados sobre esse cobertor. Por isso que quando Jesus fala, levanta, toma a tua cama e anda, ele está pegando aquele pano que ele vivia, ali ele vivia, ali ele comia, ali fazia sua necessidade, tudo ali naquele pano, naquela cama, naquele cobertor que estava ali, entendeu? Então foi assim que eles conseguiram descer esse paralítico ali na presença de Jesus, porque por ser um pano, né, ficou fácil deles poderem dobrar ali, né, e aí o homem desceu, né, na frente de Jesus, e ali foi curado. Então essa aqui é o modelo da casa. Aqui você vê o aquecimento da casa, como é que era feito, né? As panelas, as coisas eram feitas dentro de casa, num cantinho, fazia-se um buraco, colocava ali lenha e
colocava fogo e aquilo ali era tipo um fogão de lenha, né, que servia não só para preparar comida, mas também para aquecer a casa, porque de dia ela ficava muito quente, mas à noite também ficava muito, muito fria. Então esse é o processo de aquecimento da casa. Agora vocês estão vendo o contraponto a isso, que é a casa dos ricos. Aí tem grandes alpendres, né? São grandes casas poderosas, luxuosas, com piscina do lado de dentro. A gente chama de piscina, né? Mas são piscinas interiores, né? Que ficam dentro da casa para poder ter privacidade. Geralmente essas águas, né? São águas termais, ou seja, águas que brotavam da fonte, né? E geralmente acreditava-se que eram águas medicinais. Não era qualquer água, era água termais. E essas casas em Roma eram chamadas de banhos, né? Banhos que eram, não existia banho privado necessariamente, o banho era público, ou seja, os homens da alta sociedade se reuniam e iam tomar banho, né? Iam a essas casas de banho. Então ali eles ficavam, né, nesses locais públicos, numa sala que hoje seria o equivalente a uma sauna, praticamente assim, mas porque eles era o momento ali do banho, ali faziam suas necessidades, enfim, era um outro ambiente, um outro mundo, né, diferente do nosso. Aqui, um exemplo aqui, é uma casa de uma pessoa abastada, bem ampla, bem diferente da casa que nós vimos lá, aqui já construída com alvenaria, que é justamente essa, não necessariamente aquelas pedras brutas lá, né, mas uma pedra mais requintada, lavrada, aqui tem um mármore também presente, tem um granito no solo, quer dizer, uma casa mais requintada, mas poucos haviam, né, os que tinham condições para ter casas assim. Então, geralmente as casas eram muito pequenas e muito pobres, como eu mostrei para vocês na Palestina. Olha aqui o exemplo aqui de um átrio, né? Átrio é a parte de fora da casa, né? O átrio da casa, varanda, hoje em dia. Então aqui no lugar a mulher fazia as tarefas diárias, tinha o seu cesto, tinha os seus vasos, os seus utensílios, o seu pilão, né? E o seu forno também. Aqui o forno, você observa aqui um fornozinho, né? Onde ela assa, né? O seu pão. O pão é o principal alimento dessa época, que era feito ali com trigo, que é produzido por eles mesmos ali, preparava o pão, assava o pão, né, e esquentava a sua água, tudo ali no carvão. Então isso aqui é a parte de fora da casa e às vezes, muitas vezes, a família se reunia também nesse ambiente. Uma outra forma também, o local também pertencente à casa, aquelas mais abastadas, era quando tinha cisterna. Isso também ficava do lado de fora nos átrios. Ou quando elas não tinham que recorrer a um poço. Aqui está exemplo aqui de um poço, uma mulher que vai tirar água ao poço. Lembrando que tirar água de poço também era uma tarefa muito diferenciada, ou seja, somente mulheres poderiam carregar água, né? Poderiam carregar água. Então, as mulheres é que se davam o trabalho de pegar água. Elas ficavam no poço, elas se reuniam ali. Geralmente elas iam juntas, né? As mulheres vinham juntas ao poço. Por quê? Para impedir ladrões, salteadores ou engraçadinho aparecer. Então, elas vão sempre unidas, sempre juntas, né? As mulheres vão juntas ao poço tirar água e uma ajuda a outra nesse processo. Foi nesse processo que Jesus encontrou a mulher samaritana. E é interessante porque você percebe por que Jesus pede água para ela. Jesus pede água para ela, por quê? Porque Jesus não podia pegar água. Se Jesus pegasse na bacia, no cântaro para pegar água, ele ia ser mal visto pela sociedade da época, ia achar que Jesus ele era homossexual, alguma coisa do tipo. Então Jesus, dentro das normas vigentes daquela época, ele pede para a mulher pegar água, porque era uma tarefa feminina. Legal, né? Saber disso. Importante também pensar o seguinte: mas Jesus então ele estava reforçando o machismo? Não, não é que Jesus estava reforçando o machismo. Ele estava dentro do padrão da época, vivendo dentro daquele modelo de época. E ele sabia que se ele pegasse no cântaro para poder encher de água, ele seria mal visto e a mensagem do evangelho não ia chegar a bom termo, ou seja, ele não ia conseguir fazer o propósito do Pai, que era evangelizar, uma vez que ele ia cair em descrédito perante os homens da época. Então Jesus esperou seus discípulos saírem, mandou que eles fossem comprar alguma coisa, ficou sozinho e abordou a mulher.
A mulher, por sua vez, ficou espantada. Por que você me pede água? Né? Você não deveria pedir, você mesmo podia. Você é judeu, não era nem para estar falando comigo. Mas o fato também, olhando por outro lado, Jesus também, ao falar, pedir para ela pegar água, também significava um momento para ele puxar assunto, para ele falar, eu estou te vendo e tal, puxar aquele assunto que era importante para ele poder evangelizar, uma vez que ele conhecia aquela mulher, espiritualmente Jesus já tinha vontade de salvar aquela mulher, a mulher de dores, uma mulher muito sofrida, uma mulher muito angustiada, que foi sozinha porque ela tinha medo da reprovação alheia, né? E aí Jesus então tem um encontro ali com ela, evangeliza essa mulher, ganha essa mulher, e ela pergunta, e Jesus fala para ela, se tu soubesse aquele que te pede água, te daria, ele daria água viva para beber. Então ela pergunta se ele é maior que o pai Jacó, que criou o poço, né, que ele fez o poço. E aí Jesus disse que aquele que bebesse da água do poço deveria ter sede, mas aquele que bebesse da água que ele desse nunca mais teria sede. E que a verdade não estava no poço e nem em Jerusalém, que era a discussão entre Samaria, o poço de Jacó em Samaria, ou Israel, onde tinha o templo, porque Israel tinha o templo, né, e ali adorava a Deus, e os samaritanos não tinham templo, mas por outro lado, no local onde era pertencente aos samaritanos, houve o chamado Poço de Jacó, e eles começaram a adorar a Deus como ponto de contato, já que eles não podiam ir ao templo, porque eles eram mal vistos, e eles não participaram da reconstrução do templo lá de Zorobabel, e eles não podiam entrar naquela região, eles começaram a cultuar o seu Deus, se apegando à única coisa que eles tinham, que era o quê? Que era o Poço de Jacó, um patriarca, um ponto de fé, um ponto de contato. Só que Jerusalém estava adorando o templo e os samaritanos estavam adorando o poço. E é por isso que Jesus aparece para mostrar que ele é a verdadeira água da vida e não é um poço. Esse poço tem referência também lá em Jeremias, né? Vós que deixaste, a mim deixaste e construísse cisternas rotas que não retêm água, né? Então o Senhor Jesus, Deus ali reclamando de Israel que abandonou a fonte das águas vivas e começou a procurar poço. Então, você observando essas paisagens, né, essas imagens, você começa a entender o contexto bíblico em que o nosso Senhor Jesus viveu e o que ele queria dizer para nós, né, com a sua mensagem, com o seu evangelho. É claro que Jesus, que as pessoas que estavam na época entendiam e compreendiam o evangelho, mas nós hoje em dia já perdemos contato com aquele povo, com aquela cultura, e muita coisa então dos seus ensinamentos a gente acaba perdendo por não conhecer a cultura deles. Aqui é um corte, né, lateral, onde você vê a casa por dentro, né? Aqui você tem uma moinha que serve para moer, né? Uma moinha serve para moer. Essa pedra aqui é uma pedra mó, que é servida para triturar, serve para triturar o milho, né? Para fazer a farinha, para fazer para ficar fininho, né? Então aqui é o mó, você aperta aqui, gira aqui, essa pedra vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando. Aqui tem outros lugares de prensa também, tudo feito com pedra. Você bota também o caroço da azeitona e você coloca uma pedra dessa sobre ela e aí vai espremendo e vai tirando o azeite. Você tem os utensílios, são poucos, né? Então são casas bastante simples. São poucos, então você tem ali os potes e tal para guardar alimento, a maioria do alimento é logo consumido, porque não tem como guardar. Aqui está o telhado, tá vendo? O telhado dá para você andar em cima desse telhado e você poderia separar, tirar uma parte dele e descer tranquilamente, como fizeram ali no tempo de Jesus. Aqui você tem esse exemplo da casa, aqui ó, essa lateral por onde as pessoas podiam subir até acima da casa. Em cima da casa tinha até locais onde você colocava as coisas para secar, as mulheres colocavam roupa para secar, colocavam os produtos, né, naturais que elas estão querendo usar, as ervas medicinais, as ervas naturais, coloca tudo sobre a casa por causa do calor, isso é importante, e ali consegue então, né, secar aquilo que elas estão querendo fazer, produzir o seu alimento. Então aqui está essa parte lateral, que é o átrio, onde tem os animais, as cabras, as ovelhas, ficam por aqui mesmo, aqui é a portinha, e como você vê, tem poucas entradas, né, para que possa arejar, né, que possa trazer ar, por isso que é muito quente, muito quente. Agora aqui do lado você vê o local onde eles colocavam as coisas, as ferramentas, os homens trabalhavam, geralmente usavam esse espaço embaixo da escada para poder fazer isso.
Agora é uma outra casa vista por dentro também. Aqui você observa também como é que essa aqui tem um pouquinho mais de condições, ela tem já 2 pavimentos, né? Você tem o pavimento embaixo. Quando isso acontecia, você tem o pavimento embaixo, onde tem os animais, tem a cozinha, tem tudo, a despensa, e na parte de cima é que eles moravam mesmo, que ficava o casal e tal, os filhos ficavam na parte de cima. Isso aqui é legal também, pessoal, porque ficava aquecido aqui, né? Porque embaixo tinha o fogão, a lenha, né? Tinha as utensílios domésticos, as panelas, então durante o dia isso ficava bastante aquecido, aí à noite era tranquilo dormir aqui porque estava aquecido, porque essa madeira foi aquecida pelo calor do fogo aqui embaixo. Tendo em vista que no deserto, como você sabe, de dia é muito quente, mas à noite é muito frio. Okay? Aqui está o telhado, né, que a gente está falando para vocês, é coberto, né, de palha e tal, ripas de madeira aqui do telhado. E aí quando Jesus, né, fala sobre isso, é muito importante a gente pensar sobre isso. Entra no teu quarto, fecha a porta, porque mas aí as pessoas pensam, mas como assim? Então para orar eu tenho que entrar no meu quarto e fechar a porta? Gente, isso foi uma tradução, porque os quartos não tinham portas, né? Não tinha essa ideia de privacidade que nós temos hoje, não tem porta naquela época. O único local que tem porta são a despensa, ou as armários. Então quando Jesus diz, entra no teu quarto, ele não está falando quarto, ele está falando aposento, ele está falando casa. Ele entrou na tua casa e ora em secreto. Ou seja, não era para você orar na rua, aonde os pedestres, os fariseus gostavam de fazer seu teatro lá fora, não. Orar dentro de casa que ninguém estava vendo. Não necessariamente um quarto com porta. Porque senão tem gente que quer pegar ali a pé da letra, né? E fala assim, não, eu tenho que orar, o pé da letra, dentro do quarto, né? Dentro do quarto e fechar a porta. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo ali dispensa. Se fosse assim, a gente ia ter que entrar dentro de um armário, né? Mas quando traduz para o português, claro que o outro tradutor entendeu que aquilo não é você entrar dentro de uma dispensa brasileira. Não tem sentido, é entrar dentro do seu aposento, do seu quarto. Ok? Bom, gente, então eu espero que você tenha gostado desse trabalho, desse vídeo que foi feito aí para você, para a gente poder aí entender como é que eram as habitações no tempo de Jesus.